Clebito. Bora. Tô vendo que tem um monte de live aí ao mesmo tempo. Mas vamos embora. Thalita, sempre aí, um beijo. Manda um abraço pro Will. Patrícia, Henricão. Não dá um tempinho pro pessoal entrar. Tamo junto, irmão. Patrícia, um beijo. Lu mudou a foto do Instagram, quase não reconheci aqui. Maria Eduarda, sempre aí. Bora falar um pouquinho de mocap hoje. Test drive. Rodrigo, boa noite. Só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Pessoal, eu queria falar sobre o Telegram. Sandrito. Um abraço, irmão. Pelo site vocês conseguem acessar o link para o Telegram. Lá tem bastante conteúdo também, então fica a dica sobre o acesso ao Telegram, tá? Muita gente vem perguntando sobre o Telegram. Lá, acessando o site aí a gente tem o link para se cadastrar no Telegram. Tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transferência de mocap. Igor, irmão, apareceu? Um beijo. A gente vai falar um pouquinho sobre transferência de mocap, ou test drive, né? Depende de como vocês queiram chamar. É uma etapa crítica, mas talvez uma das mais importantes de todo o tratamento, porque é essa etapa que a gente vai ver se o nosso projeto ele realmente é compatível com o perfil do paciente, com aquilo que a gente tinha planejado, com as nossas expectativas estéticas e funcionais. E muitas vezes a gente peca nessa etapa dando pouca importância para ela, mas é ali que a gente consegue levar o tratamento com previsibilidade até o final, tá? Principalmente num tratamento estético, onde a gente muda padrão estético, e principalmente num tratamento reabilitador, quando a gente muda, por exemplo, devolve dimensão vertical, muda padrão oclusal, enfim. Então é uma etapa extremamente crítica, tá? Que a gente precisa se atentar a alguns pontos para evitar falha e a gente ir numa tocada bem previsível até o final do tratamento. O Kirilos que falava bastante lá no ateliê que é nessa etapa que a gente ganha o jogo, é exatamente isso. Se a gente fizer tudo direitinho na etapa de mocap, de test drive, a gente acaba levando com mais tranquilidade o tratamento até o final, tá? A previsibilidade ela aumenta bastante. Amanda entrou, beijo, manda um beijo pro Pablo. O pessoal tá entrando aí, eu vou começar. Minha irmã, Fá, beijo. Vou começar com algumas imagens. Pessoal, se por um acaso os comentários estiverem atrapalhando a visualização das imagens, vocês me acenam aqui para eu cortar, tá? Para eu desativar. Ó, já vou desativar porque eu tô vendo que tá atrapalhando um pouquinho. Qualquer questionamento a gente ativa de novo aí e volta, tá? Para bater um papo. Primeiro a gente precisa entender qual que é a real função do mocap e do test drive, ou test drive, né? A primeira e mais básica função do test drive é exatamente transferir o enceramento diagnóstico para a boca do paciente, tá? Então, essa etapa é de extrema importância justamente por conta disso. Você vai transferir aquilo que você fez, independente se foi de forma analógica ou digital, para os dentes, para a boca. Então, é a etapa que você pega todo o projeto e executa, faz com que ele apareça no paciente, né? Então, o que fala no segundo objetivo aí de um mocap, permitir que o paciente visualize o planejamento.
Hoje a gente tem inúmeros recursos, né? Principalmente digitais. A gente tem o Smile Cloud, a gente tem DSD, a gente tem, mesmo dentro do Exocad, outros programas que a gente consegue dar uma ideia para o paciente sobre o planejamento. Mas nada melhor do que isso estar visível, né? E ele poder sentir o novo sorriso dentro de um contexto geral, né? Rosto, boca, enfim. Então, na verdade, é a transferência e permitir que o paciente visualize e use, né, aquilo que você planejou. Então, terceiro, importantíssimo também, vai nos guiar e nos ajudar a definir estética, fonética e oclusão, tá? Então, prestar atenção nesses 3 fatores. Não esquecendo também de um quarto fator que está dentro aí da estética, mas extremamente importante, que é o fator biológico. Então, vejo muito desenho ou enceramento diagnóstico para evitar desgaste é feito com volume inadequado, o que gera um sobrecontorno, principalmente a perfil de emergência. Então, cuidado nessa questão biológica também, que está aí camuflada dentro da estética. Oclusão nem se fala, né? Se a gente mudar padrão oclusal. Se for uma reabilitação ou um tratamento apenas estético, vou fazer só faceta, Cabral, vou fazer só fragmento ou só laminado. Não tem problema. Se você aumentou o comprimento dos centrais, se você mexeu em posição de canino, se você mexeu em comprimento de canino, você alterou a oclusão porque você alterou as guias de desoclusão. Então, é necessário a gente prestar atenção do mesmo jeito, tá? Então, não é só porque a gente não interferiu no padrão oclusal, na face oclusal em si, que a gente não interfere no padrão oclusal. Pelo menos as guias a gente tem alguma interferência, então a gente precisa ver se está tudo bem ao final disso, tá? Servir de guia para aplicação da cerâmica. Isso se for feito de forma analógica, tá? Então a gente fazia algumas muralhas de guia depois que a gente ajustava o mocap em boca, para a gente manter comprimento, largura, forma, principalmente plano oclusal, enfim. A gente tinha algumas guias que serviam de referência para quem trabalhava de forma analógica. Hoje no digital a gente escaneia o projeto já ajustado, depois a gente vai falar das possibilidades de mocap, tá? Existem diferenças. Então depois do mocap já ajustado, ou seja, já ajustei oclusão, já ajustei guia, já ajustei a estética e já defini com o paciente que é aquilo que ele quer. Então eu já bati o martelo, já autorizei, já validei e o paciente também. Então hoje em dia a gente faz foto, rosto, boca interna e faz escaneamento intraoral. Isso a gente manda para o laboratório e ele segue exatamente o que foi definido em boca, tá? Não serve tanto para o digital, mas para quem trabalha de analógico é muito bom. E sexto e último é uma técnica facilitadora de venda, porque quando o paciente ele vê aquilo nele, né, não numa tela de computador ou não num desenho, né, fictício, simulador, o paciente ele se sente muito mais confiante em aprovar alguma coisa. Então, com certeza é uma técnica facilitadora de venda, tá? E se a gente vislumbrar tipos de mocap, se a gente tentar caracterizar os tipos de mocap, a gente pode ter 3 opções aí básicas, tá? Então, existem os mocaps sem adesão, e aí eu posso direcionar esses mocaps para mocaps motivacionais e mocaps pré-preparo. Então, o mocap sem adesão, o próprio nome diz, ele não fica aderido aos dentes do paciente. O que é feito? Ou você vaselina, ou você simplesmente não condiciona e leva o mocap, a muralha do mocap em posição com resina bisacrílica. Por que eu falo que é motivacional? O mocap sem adesão, normalmente é aquele mocap aditivo, né? A gente coloca na boca do paciente, é bom para mocap motivacional, porque é só acréscimo, o paciente ainda não fechou o tratamento, então a gente não pode fazer nenhum tipo de adequação nos dentes do paciente, nenhum tipo de desgaste. E quando ele é aditivo, a gente pode utilizar ele no pré-preparo, com uma condição. A gente faz ele sem... Isso na minha rotina, né? Eu só faço mocap sem adesão para
casos que eu não preciso de condicionamento gengival. Casos que, aí a gente vê ali embaixo, ó, o terceiro, né, com adesão. Casos de pacientes, por exemplo, pacientes com diastema, pacientes com black space, pacientes que eu preciso melhorar algum zenit, enfim. Pacientes que necessitem de condicionamento gengival, eu parto sempre para o mocap com adesão. Eu deixo o paciente por um tempo com esse mocap. Então depois a gente vai ver que a gente individualiza, a gente capricha no acabamento, a gente capricha no perfil de emergência, a gente deixa o paciente numa condição favorável para ele manter isso bem higienizado, tá? E pacientes que têm alteração de DVO, de dimensão vertical, sempre opto pela opção 3, tá? Sempre faço uso do mocap com adesão. Também para manter isso um certo tempo, principalmente quando a gente faz programação neuromuscular, quando a gente altera a dimensão vertical, então sempre faço esses mocaps com adesão, tá? E existe uma terceira possibilidade que é o sem adesão, mas com caneta de retroprojetor. Muito para motivacional também, porque são aqueles mocaps que a gente vai diminuir o comprimento do dente. Normalmente o que a gente faz? A gente diminui por incisal e aumenta por cervical. Ou seja, eles são enceramentos que a gente faz reduzindo... a gente não corta a incisal dos dentes no modelo ou no enceramento digital. A gente insere a incisal aquém, então a gente diminui o comprimento no terço incisal, mas a gente aumenta o comprimento por cervical para a gente manter uma proporção adequada. Então esse enceramento ele vai ser normalmente feito sobre a gengiva do paciente. Então ele é um mocap sem adesão. E aí, se a gente der um espelho numa distância social para o paciente e faz as fotografias também numa distância social, com a canetinha preta ali do retroprojetor nas incisais, onde a gente vai diminuir o comprimento incisal depois, ele consegue ter uma ideia da nova relação e comprimento dos dentes com o novo enceramento, tá? Depois eu vou mostrar fotos para vocês tentarem entender melhor. Bora aqui então, ó. Vou ativar de novo os comentários. Se alguém tiver pergunta, agora a gente vai começar a bater um papo, tá? Show! Então, pessoal, independente de quem trabalha de forma digital ou analógica, então essa primeira foto aí é um modelo de um enceramento digital impresso numa impressora 3D. Embaixo é como a gente fazia de forma analógica, né? Então um enceramento, ele pode ser aditivo ou regressivo, enfim, apenas acréscimo de cera ou alguma redução em algum dente numa posição tridimensional ruim e depois enceramento sobre esse dente. Então, independente da forma que você trabalhe ou do fluxo que você trabalhe, a gente precisa ter o cuidado e o capricho de... Eu digo que o projeto ele é de responsabilidade do dentista. Então, por exemplo, comprimento, dente de referência para comprimento, dente de referência para corredor, dente de referência para estética vermelha para paciente que vai passar por uma correção periodontal, enfim. Essas são informações de responsabilidade exclusiva do profissional, do dentista. Agora, a qualidade do enceramento, isso a gente precisa cobrar do técnico, tá? Então, por exemplo, para a gente ter uma transferência ideal do enceramento diagnóstico para a boca do paciente, ou seja, a consulta de mocap, a gente precisa ter ou uma impressão de qualidade com um desenho de qualidade ou um enceramento de qualidade. Então, a gente precisa ter todas as texturas, a gente precisa ter todas as ameias interdentais bem definidas, todas as arestas bem definidas. Para quê? Para que a muralha, a gente vai trabalhar com uma muralha, a gente vai falar um pouquinho sobre material que a gente usa para confeccionar essas muralhas. Ela precisa copiar esse enceramento bem executado para que você tenha uma fidelidade de transferência disso para a boca do paciente depois. Então, quando você... O digital é melhor porque a gente consegue validar isso online.
O seu técnico ele pode printar o desenho e mandar para você, ok? O analógico, isso era mais complicado. Quem não trabalha com laboratório interno, fica mais complicado porque normalmente o que acontecia? Ele via o enceramento apenas quando o trabalho chegava na mão do dentista. Então ficava difícil da gente pedir alguma correção ou alguma melhoria. Agora no digital isso fica bem fácil, então a gente consegue ir conversando e trabalhando com o técnico, tá? Por quê? Existem basicamente 2 tipos de situações. Uma situação onde a gente vai ter só acréscimo de material. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem só acréscimo de material. Então, vocês veem na situação superior os dentes do paciente originais. Na situação inferior, os dentes do paciente com o desenho, com o enceramento feito de forma digital. Então, a gente tem apenas acréscimo. No premolar direito ali, que a gente vê uma bolinha próxima da cervical em cor de gesso, não houve desgaste. Aquilo ali é o dente da paciente. Tá? Se tem desgaste, o técnico ele avisa. Clebinho, um abraço, irmão. Então, nesse caso, foi simplesmente aditivo. Então, se a gente pega numa vista de perfil total, a gente consegue ver por transparência que esse enceramento ele apenas acrescentou material, não teve redução, a gente não precisa fazer nenhuma adequação na superfície dentária. Então, nesse caso, a gente é um tratamento que a gente faz de uma forma mais rápida. Só que se esse enceramento não estiver bem executado, a gente não consegue copiar ele de forma adequada. Então, o que acontece aqui? Deixa eu mostrar uma foto, peraí. Quando a gente recebe o enceramento, eu gosto de trabalhar, hoje em dia eu trabalho muito com silicone de adição. Japa, um abraço. Marcel, abraço, irmão. Eu gosto muito de trabalhar com muralhas de silicone de adição hoje em dia, tá? Trabalhei muito tempo só com o Zeta Labor, que é um silicone de laboratório. Eu vou mostrar um caso que eu fiz recentemente com o Zeta Labor. Não tenho contraindicação nenhuma, fiz por muito tempo, então é um material que funciona, tá? Quando bem executado, quando bem feito. Hoje eu prefiro trabalhar com silicone de adição que me dá uma cópia muito mais precisa e fiel das características morfológicas do que estava acostumado com o Zeta Labor. Então hoje eu faço uma muralha em silicone de adição, tá? Então faço essa muralha, ela sai meio grosseira, então ela sai grande assim no começo mesmo, copiando todas as estruturas, para depois a gente reduzir, e fazer o recorte. O recorte mais importante dessa muralha, eu sei que existem outras técnicas, tá? Mas o recorte que eu considero mais importante dessa muralha é esse recorte copiando o contorno cervical de todos os dentes. Esse recorte ele precisa ser preciso, porque é ali, pela vestibular, que você vai validar a adaptação e o assentamento dessa muralha. Então esse recorte ele precisa ser muito bem feito e muito preciso, tá? Tem gente que faz uma marcação na linha média, ali eu gosto. Quando não vem, eu faço com uma canetinha, ou então eu pego uma lâmina de bisturi e eu mesmo faço, tá? Tem situações muito fáceis de você visualizar a linha média, então você vai sem nenhuma referência. Eu gosto sempre de ter essa referência, tá? Então o que eu falo? A muralha de silicone, independente se ela é feita, na foto inferior ela foi feita sobre aquele enceramento convencional, tá? Cera mesmo, aditivo, acréscimo de cera. Só que se você olhar a parte interna da muralha, ela precisa estar copiando todos os detalhes do enceramento. Então, 2 coisas muito importantes que a gente precisa validar antes de sair jogando a resina bisacrílica e levar isso em posição. É você validar o contorno cervical, então faça uma prova nos dentes do seu paciente, apenas da muralha, sem resina bisacrílica. E depois de fazer a prova, veja internamente se a muralha ela copiou todas as informações que você precisa. Às vezes vem alguma bolha, às vezes vem algum defeito de cópia, então vem algumas pregas, algumas rugosidades na muralha, que isso vai interferir na transferência do seu enceramento. Então, seja crítico, avalie a muralha, se precisar faça outra, tá bom?
Importante antes de você sair jogando a resina bisacrílica, colocar isso na posição. Às vezes deforma e aí você vai ter um baita trabalho para remover isso, principalmente se você optou pela técnica de mocap com adesão, tá bom? Então, ó, faça as provas. Então, tanto se a gente fizer, ó, na forma analógica, então eu sempre confiro nessa posição de 12 horas, ver se a muralha ela tá bem encostadinha ali na parte cervical, se ela não está empenada, se ela não está abrindo em nenhuma posição, se ela respeitou a forma, o contorno cervical de todos os dentes, tá? E eu faço essa prova independente se é analógico ou digital. Então no digital eu também faço a mesma muralha e realizo essas provas, tá? Marinaldo, um abraço, irmão. Mesma coisa, ó. Vejo por uma vista 12 horas, vejo se ela copia a cervical, se ela não empena, se ela está totalmente adaptada à face vestibular dos meus dentes. Essa é a fase mais importante antes de você transferir isso para a boca do paciente, tá? Na transferência, o que eu faço? Ó, antes de colocar a resina bisacrílica, eu faço a prova da muralha nos dentes. Então, o que eu faço? Primeiro eu vejo o assentamento. O assentamento de todas as muralhas, ele necessariamente tem que ser passivo, tá? Então, o que é o assentamento passivo? Eu falo que a muralha ela abotoa nos dentes. Então, quando você leva a muralha em posição, ela encaixa sem você precisar fazer nenhuma força ou sem ela. Se você olhar numa vista de 12 horas, ela não pode abrir por vestibular em nenhum dente, sinal que ela está com uma interferência interna. E ela também não pode, por exemplo, adaptar de um lado e ficar quase adaptada do outro, sinal que também existe alguma interferência, tá? Então ela precisa estar por igual, tanto no contorno cervical quanto no assentamento vestibular, tá? Cuidado com isso. Às vezes a gente fala assim, tá faltando só um pouquinho, tá quase. Se eu forçar aqui um pouquinho na hora de encaixar com a resina bisacrílica, tudo bem. Tudo bem nada, você está alterando. Você vai ver que depois que você remove a muralha, existe uma deformidade naquilo que você transferiu. Então você vai ver que um lado ficou mais baixo do que o outro, ou que a forma, né, o desenho do dente, ele ficou diferente daquilo que está no enceramento. Então cuidado, o assentamento tem que ser sempre passivo, tá? Por que o recorte da muralha é importante? Ó, quando a gente preenche a muralha com a resina bisacrílica, depois eu posso falar os materiais que eu mais utilizo, que eu mais me adequo no dia a dia, são 2. Eu sempre faço a inserção, eu descarto o começo, né? Descarto num papel ou numa gaze aquele início de resina bisacrílica e depois eu começo injetando sempre de incisal ou oclusal, tá? Faço isso de forma... Você tem que ser cuidadoso, mas também não pode ser muito lento, senão o material começa a tomar presa. Já vi muita gente fazendo, esquecendo do tempo, e quando foi posicionar a muralha, a resina bisacrílica ela já estava tomando presa e isso estragou todo o mocap. Então faça em movimento único, sem ficar mexendo muito, porque senão você pode... incorporar oxigênio, aí vai formar bolhas, tá? Na sua transferência, então cuidado. Então sempre de incisal para cervical, nesse sentido. Gosto de colocar um pouquinho também nos dentes, porque a gente iguala, né, a tixotropia dos materiais e a gente consegue ter uma transferência boa, tá? 100% dos casos vai ficar sem bolha? Não. Normalmente... Parece Lady Murphy, né? Normalmente a bolha fica por incisal, tá? Mas uma bolinha ou outra, difícil sair um defeito muito grande quando a gente faz dessa maneira, tá? Doutora Fernanda, manda um beijo para a doutora Fernanda, Marisa. Então, se a gente fizer dessa forma, dificilmente a gente incorpora oxigênio, bolha de oxigênio, e a gente tem um resultado bem legal. Outra coisa que a gente precisa respeitar, tempo de presa da resina bisacrílica, tá? Normalmente a gente remove com 4 minutos e meio, tá? Vai diferenciar pouca coisa de uma marca para outra,
mas normalmente é 4 minutos e meio, tá? Não se afobe, mantenha ali em posição. Quando ele começar a ficar firme ali naquele primeiro jato que a gente dispensa na gaze ou num guardanapo, quando você vê que começou a tomar presa ali, normalmente é por volta de 1 minuto e meio, todo o material que extravasa por cervical, por isso que esse recorte é extremamente importante, você já vai removendo todo o material que extravasou pela cervical, pro vestibular. Isso facilita depois o acabamento do seu mock-up, do seu test drive, tá? Então já vai controlando ali e removendo todo esse material. Ok? Materiais que eu utilizo. Eu não fujo muito desses dois, tá? Ou eu utilizo a bisacrílica da Voco, que é o Instructor. Ou o 2, agora tem o 3, tá? Muito indicado para coroa, pontes fixas, então ele tem mais resistência. Ou eu utilizo esse daqui, o Luxatemp da DMG. Para mim é o mais bonito de todos, tá? Ele dá uma estética, uma caracterização estética muito, muito satisfatória para uma resina bisacrílica. Então eu não fujo muito desses dois, tá? Ou eu vou pro Instructor ou eu uso o Luxatemp da DMG, tá? São materiais excelentes para a gente trabalhar. Só ver se tem alguma pergunta aqui. Bora. Pessoal, se alguém tiver dúvida, me manda, tá? Ok? Vamos continuar aqui. E aí a gente consegue ver o resultado. Então, peraí. Deixa eu achar a fotografia aqui. Então, nesse caso aqui, como era só acréscimo e eu não precisava condicionar tecido gengival, eu fiz ele sem adesão. Lembra daquelas opções que a gente tem de mock-up? Com adesão, sem adesão ou sem adesão com caneta de retroprojetor? Esse caso aqui eu só fiz sem adesão. Então, coloquei sobre os dentes do paciente, removi os excessos cervicais. E o que eu gosto de fazer? Eu vaselino um pouquinho o palato do paciente. E se o paciente tem restaurações de resina, eu também gosto de vaselinar, porque senão fica difícil a remoção dos excessos da bisacrílica. Por mais que você não tenha feito nenhum tipo de condicionamento, resina com resina composta com resina bisacrílica cria uma aderência ali de material e depois fica mais difícil de você remover os excessos. Então eu vaselino essas áreas. E aí eu preparo por cima disso, tá? Pacientes, lógico, eu faço todas as fotografias de rosto, de boca, intraorais, com paciente, nesse caso, como é só aditivo, a gente faz essa etapa sempre sem a necessidade de anestesia, então o paciente tem movimento labial normal. Então eu faço foto de sorriso, faço foto de boca entreaberta, faço todas as fotos de protocolo para test drive, para a gente ter todas as referências possíveis, tá bom? Então aí já preparo por cima desse mock-up sem adesão, tá? E para a gente ver que a gente consegue uma cópia utilizando um bom enceramento e uma boa muralha, a gente consegue uma cópia bem fiel daquilo que foi desenhado, tá? No enceramento diagnóstico. Então, esse é um mock-up feito sem adesão, tá? O mock-up com adesão, eu tive muita pergunta essa semana de como eu faço para separar, para individualizar. Vou falar, com adesão o que eu faço? Eu faço uma profilaxia prévia nos dentes, tá? Vou falar um passo a passo rapidinho aqui. Um beijo, G. Vou falar um passo a passo rapidinho aqui, Então eu faço profilaxia, eu uso pedra pomes. Quem tem algum jato como Aquacare, enfim, para limpeza de superfície pode utilizar também, tá? Eu faço escovinha, mini microbrush com pedra pomes e água, tá? Faço uma limpeza de superfície, lavo, seco. Faço condicionamento de superfície normal. Gosto muito desse ácido aqui, Ultra Et da Ultradent, tá? Gosto muito. A fluidez dele é muito boa. Ele é um ácido que ele não escoa como os outros. Gosto muito de condicionar tanto para mock-up quanto para cimentação dual, tá? Então faço o condicionamento ácido de superfície, lavo, seco. Depois faço passo
Utilizo um sistema de união, um sistema adesivo convencional, tá? Gosto do single bond da 3M. Ó, só para vocês verem, ele tem uma tixotropia que a gente chama, né? Muito boa. Então ele, por mais que você utilize uma quantidade razoável, ele não sai da posição que você aplicou. Gosto muito do ácido da Ultra Edge, tá? Legal. Quem tem outras experiências aí pode me falar. Depois o que eu faço? Passei o adesivo, um spray de ar, né, para eliminar o solvente e os excessos. E depois eu não fotopolimerizo e gosto de colocar o quê? Uma gotinha de uma resina Flow. Gosto de usar sempre a A1, tá? Então põe uma gotinha de resina Flow na vestibular dos dentes que foram encerados, e aí eu preencho a muralha com resina bisacrílica, levo tudo em posição, não fotopolimerizo o adesivo e não fotopolimerizo a resina Flow. Levo em posição, espero os 4 minutos e meio, removo a muralha com cuidado, tá? Eu sempre faço um movimento na vestibular para a muralha já descolar da resina bisacrílica e eu conseguir sacar essa muralha sem prejudicar o meu mockup. Então, depois que eu removo, aí eu venho com fotopolimerizador e faço a fotoativação do adesivo e da resina fluida, resina Flow, numa mesma etapa, tá? Faço a polimerização só quando eu removo a muralha da resina bisacrílica. E aí a gente tem um mockup com adesão, tá? Como que eu faço a individualização dos dentes? Ó, nas regiões de ameias, né, para a gente conseguir separar um dente do outro, por isso que a muralha bem feita, copiando essas regiões, ela facilita demais depois para a gente fazer um mockup com adesão. Mas mesmo assim eu gosto muito de utilizar esse tipo de lâmina 12, tá? Gosto de passar ela nas ameias e ela vai facilitar depois a separação e individualização dos dentes. Gosto muito também de essa tirinha aqui, eu chamo ela de tira serrilhada. Ela é a Vilcos que comercializa. Eu esqueci o nome dela, depois eu posso mandar no grupo. Ela não tem corte lateral e ela só tem uma serra em um dos lados. Então ali quando eu deixei fininho a face de contato entre os dentes com a lâmina 12, eu venho com essa tirinha simplesmente para finalizar a individualização dos dentes, tá? Muita gente me perguntou isso durante a semana, como eu faço a individualização. Então, gosto muito da lâmina 12 para ir afinando ali a face de contato. E depois eu venho e finalizo a individualização. Carlos, um beijo, irmão. Você tá aí? O negócio tá ficando pesado agora, hein? Então, gosto muito de utilizar... Manda um beijo para a esposa lá, tá? Gosto muito de utilizar microcut da TDV também, tá? São os materiais que a gente tem o hábito, né, de utilizar. Gosto muito dessa daqui da Vilcos, tá? Eu me acostumei a utilizar essa tira serrilhada e eu uso muito ela no meu dia a dia, tá bom? Beijo, Carlão. Beijo na família. Depois disso, eu venho com uma tira de acabamento para resina composta e termino de fazer o acabamento dessa individualização com essas tiras abrasivas para acabamento em resina, tá? Então, só para facilitar. Se a gente não passa nada, a gente vai ter a individualização dos dentes, mas muitas vezes o paciente ele reclama de higienização. Ou que o fio ele desfia, ou que o fio arrebenta, ou que muitas vezes mesmo os dentes separados, alguma espículazinha ali de resina bisacrílica acaba dificultando o uso do fio dental. Então gosto de fazer o acabamento com essas lixas de acabamento para resina, tá? Simples. Outra coisa que eu gosto de usar, isso daqui é cera periférica. Se o paciente ele tem pequenos black spaces ou regiões que eu não quero que a resina bisacrílica penetre e dificulte depois da individualização dos dentes, eu pego um pouquinho dessa dessa cera periférica e coloco nessas regiões para que eu não tenha
a entrada de resina bisacrílica ali, porque depois dificulta muito a individualização. Então gosto de utilizar um pouquinho de cera periférica, tá? Ela protege ali black space, alguma região que eu não queira que a resina bisacrílica entre, e isso facilita depois a individualização. Ok? Contorno cervical. Se você tiver uma muralha muito bem feita, o contorno cervical ele vai te dar muito pouco trabalho depois, tá? Mas eu gosto de usar, se precisar, isso daqui, ó, uma ponta 2200F ou FF, só para eu fazer o arremate cervical. E ali eu manter um perfil de emergência que eu sei que eu vou ter uma resposta biológica do meu periodonto muito boa, tá? Então uso uma 2200, ela é conhecida também como ponta de lápis. Essa é uma ponta da KG, tá? Essa é a granulometria normal, mas eu uso a F ou a FF, tá? Granulometria normal não, porque se eu encosto no periodonto eu vou causar um trauma ali, então não gosto, tá? Uso as de granulometria mais fina. Mas ela é muito boa para a gente dar acabamento ali no contorno cervical. Ou então eu venho com uma lâmina 12, mas pelo amor de Deus, muito cuidado nessa hora, mão firme, removendo alguma espícula. Então vai ali, ó, rotação baixa, tá? Para quem está começando, e vai dando acabamento do contorno cervical com uma ponta diamantada delicada, nesse formato de lápis, ponta de lápis, e com uma granulometria menor, tá? Ou F ou FF, tá bom? Indico essa ponta aqui para dar acabamento. Basicamente isso. Depois eu confiro as arestas, confiro macrotextura e, por último, eu confiro a oclusão, tá? Tem que conferir sempre, gente. Por mais que a gente ache que é só uma modificação estética, tá? Cuidado com a oclusão. Deixa eu mostrar um caso aqui que foi regressivo. Tem casos que são assim, ó. Quer ver? Ó. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Esse caso ele foi feito de forma digital, mas eu precisei reduzir algumas áreas, porque senão eu não tenho a adaptação da minha muralha. Isso na odontologia analógica, o laboratório normalmente manda algum tipo de guia de desgaste, tá? O que são guias de desgaste? Ele é pattern resin, resina acrílica, que antes de inserar, ele faz o desgaste com a resina em posição e depois te manda essa guia para você fazer exatamente o mesmo ajuste em boca, tá? No digital existem essas guias impressas, que são muito legais, e também existe a possibilidade de mensuração de tudo isso. E isso que é o mais legal do digital. Então vou mostrar aqui, ó, por exemplo, ó, esse é o mesmo enceramento da foto anterior, tá? Só que ele está em branco, antes estava em dourado. Então percebam que existem algumas áreas onde a gente não vê o enceramento, né, que está em branco. Então a gente vê que sobrou ali algumas áreas de dente natural, principalmente no dente 25 aqui, ó, o segundo pré do lado esquerdo. Dente 25 tem bastante na distal ali, ó, por vestibular. Praticamente toda a metade distal ela ficou aquém, né, para fora do enceramento. Então ali são áreas que eu preciso de ajuste. Então o que é legal, o digital ele consegue, ó, não é daquilo, mas por exemplo, ó, ele consegue mensurar exatamente ou o que ele acrescentou, então é isso que ele está medindo aí por incisal, ou o que ele reduziu. Então ele consegue, por exemplo, esse é um corte sagital que a gente consegue ver a vestibular ali do incisivo central. Então ele marca, ele te manda exatamente o dente que ele está mensurando e a região que ele está mensurando. Então se fosse um enceramento regressivo, ele te mandaria, ó, aqui eu tive que reduzir 0.2, 0.3. Então ele te manda a guia mais a quantidade de redução, tá bom? Isso é o mais legal do digital. Nesse caso, ó, foi me mandada uma muralha com Zeta Labor. Eu não fiz um mockup com muralha de silicone de adição. É possível? Contanto que se trabalhe com o mesmo critério, tá? Então o recorte da cervical ele precisa estar bem feito. A gente não pode ter diferenças tanto de altura cervical da muralha, tanto de adaptação vestibular. Então a gente precisa estar atento a isso.
E aí em boca a gente confere, ó. Então precisa estar muito bem. Tá vendo que eu fiz um risquinho ali de fugir um pouquinho o recorte da linha média, então eu preferi fazer uma indicação com canetinha ali entre os centrais. Fonseca, um beijo, irmão. Um abraço. Então, ó, a gente precisa ter critério, e outra coisa que a gente sempre precisa avaliar é a qualidade da cópia da muralha na região interna, tá? Independente se você usou um silicone de laboratório, um Zeta Labor, ou se você utilizou um silicone de adição, tá? A gente sempre precisa conferir a cópia dessas, um beijo, dessas muralhas, tá? Isso é fundamental para que a gente tenha uma transferência adequada do nosso mockup, ok? Então aqui, ó, a gente coloca a muralha em posição e depois de removido, ó, eu começo a comparar. Eu pego o modelinho impresso, nesse caso foi feito de forma digital, não foi feito nenhum enceramento analógico, e eu comparo se a minha transferência ela foi efetuada com zelo e se ela transferiu exatamente todas as informações feitas pelo enceramento digital, tá bom? Então eu gosto de comparar, eu pego o modelo na mão, ponho ali do lado, vejo se está tudo certinho. Bolhas. Depois que eu esperei os 4 minutos e meio, eu passo uma gaze, ou com álcool ou sem nada, eu tiro aquela última camada que não polimerizou, que não tomou presa, e ela já sai com uma qualidade de superfície muito boa. Então, depois que eu faço isso, se ficou alguma bolinha, eu venho com resina flow e preencho, tá? Com cuidado para a gente não mudar a forma, nem comprimento incisal. Então, vem com uma resina flow e preencho e polimerizo, tá bom? Preenchimento de bolhas eu faço com resina flow. Normalmente eu uso a Tetric da Ivoclar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que fez alguma pergunta. Por enquanto nada. Pessoal, se tiver dúvida vai me falando. Hoje a live vai acabar um pouquinho antes. Confiro. Legal, confira. Ó, só para mostrar, sempre confiram a muralha e confiram a adaptação antes de colocar resina bisacrílica e levar em posição, tá? Sempre, sempre, sempre. Já falei sobre os tipos de mockup. É isso. Queria dar alguma pergunta? Ninguém aí por enquanto. 2 reflexões, tá? Existem 2 formas de preparo. Existem preparos sobre mockup e preparos apenas com guias de desgaste. Eu gosto de preparar sobre mockup, tá? Minha filosofia, não tenho nada contra quem prepara apenas com guia, tá? Existe uma filosofia sem guia que faz sentido, principalmente para as pessoas sem experiência, tá? Elas conseguem visualizar melhor. Eu gosto de fazer isso sempre sobre mockup. Mockup com adesão, caprichem e façam sempre que necessitar de condicionamento tecidual, tá? Não gosto de deixar o paciente com mockup sem adesão. Fernanda, um beijo. Não gosto de deixar paciente apenas colocar o mockup em posição e sair preparando se eu preciso de qualquer condicionamento tecidual, tá? Então, diastema, black space, dentes triangulares, qualquer paciente que eu veja necessidade de condicionamento tecidual, eu gosto de deixar sempre com adesão. Tempo, muita gente me pergunta tempo. Varia principalmente se eu tiver um biotipo periodontal mais espesso, tá? Então, às vezes a gente precisa aguardar um pouquinho mais para a gente ter fechamento de black space, para a gente ter condicionamento de diastema, para a gente ter condicionamento cervical de algum zenith que a gente queira fazer simplesmente com um novo contorno cervical da prótese, né, do test drive. Então, normalmente eu deixo o paciente de 7 a 15 dias, tá? Os mockups com adesão. Mockup sem adesão eu faço raramente e já saio preparando. Só quando são casos aditivos, casos simples que eu não preciso fazer condicionamento, paciente com um perfil psicológico mais definido, tá? Um cara que é mais rápido de decisão, que toma a decisão mais rápida.
Então eu gosto de fazer sem adesão só nesses casos. E motivacional, não faço sempre, mas é extremamente importante, tá? Se eu pudesse fazer sempre, eu faria, tá? Então, para quem não faz ou para quem faz pouco, eu indico sempre fazer mockup motivacional, porque além de ser um facilitador de venda, facilitador no sentido visual mesmo, é diferente você se ver como... Ramon, um abraço, irmão. É diferente o paciente ele se ver, né, aquilo já provado em boca, do que ele ver qualquer ferramenta digital que mostre o futuro sorriso do paciente. Então, eu vejo muito Florinho usar isso e vincular isso, né, ao processo restaurador. O Cello, o Marcelo Giordani, o Cello, ele fala bastante sobre mockup motivacional. É uma excelente forma de você mostrar o seu trabalho para o paciente de forma física, né? De forma mais humanizada, eu acho, do que simplesmente uma tela de computador com desenho, tá? Também faço venda por desenhos de computador, tá? Por enceramentos digitais, mas sempre que eu posso eu tento fazer o motivacional, tá? Acho que é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Espero que tenha ficado tudo claro. Obrigado por quem participou aí. Muita gente legal entrando. Osvaldo, um abraço. Tá sempre presente aí também. Para quem ficou... Cabral, uso bisacrílica da Voco e tem muita dificuldade para remover esse material. Muitas vezes só com broca, não uso adesivo. O que posso fazer? Cara, se eu quero o mockup sem adesão, eu falei durante a live, mas eu vou voltar a dizer. Eu uso vaselina hidrossolúvel, né? um isolante, principalmente em resinas. Então, por exemplo, o paciente tem uma restauração classe 4, uma restauração classe 3 por vestibular, ou uma restauração, pode ser até uma classe 1 em pré-molar. Se o excesso for ali naquelas regiões e você não tomou cuidado de isolar, pode ser até com saliva, não sei. Enfim, da forma que você esteja mais acostumado a trabalhar. Realmente dificulta demais a remoção. E aí, remover com broca... Cara, normalmente eu pego uma lâmina de bisturi, porque eu não quero ter contato, principalmente se o paciente ainda não comprou o tratamento. Eu gosto de remover com cuidado ali, eu venho com uma lâmina de bisturi ou com borracha, cara. Não uso broca em casos que não foi efetivada a venda, tá? Não, de maneira nenhuma eu uso broca, no caso aí ponta diamantada, tá? Eu vou ou com borracha para resina, ou com lâmina de bisturi, vou ali devagarzinho. Aí sim, se sobrar alguma coisa... Fê, falou sobre mockup impresso. Gosto do Shell, você tá falando, né? Provavelmente. Gosto muito, principalmente em motivacional. Gosto muito. Uso pouco, minha realidade não é muito do mockup impresso, tá? Mas que bom que você lembrou. Já fiz alguns casos, principalmente lá no ateliê, de mockup Shell. O mockup Shell, gente, é o mockup, ele é encerado de forma digital e ele é impresso. Vem umas facetinhas impressas que você só encaixa sobre os dentes do paciente. Gosto muito, principalmente para o motivacional. É muito rápido, né? Você vai simplesmente ali, encaixa e o paciente já tem uma ideia do novo sorriso, do novo arranjo. Obrigado pela pergunta, tá? Gosto muito, principalmente para o motivacional, tá bom? Para mockup com adesão, isso é pessoal, tá? Nada contra o Shell, mas eu gosto muito da bisacrílica quando eu vou deixar por um período maior, tá? Com condicionamento. Aí eu faço uso muito da bisacrílica, tá bom? Obrigado, Fê. Um beijo. E Marcão entrou aí. Então é isso, pessoal. Alguém? Mockup impresso, falei da Fê. Falei sobre isolar, principalmente se tem resina composta, senão realmente dificulta a remoção ali da bisacrílica.
E sempre que eu faço com adesão, eu faço condicionamento, tá? Uso ácido, uso adesivo. Tem gente que eu vejo usar só adesivo. Provavelmente, minha experiência é que solta, principalmente se você deixa por um tempo, tá? Então eu faço condicionamento de superfície, sim. Ramon, tá trabalhando muito, irmão. Por isso que você chega atrasado sempre. Mas você tem carta branca aqui, me manda um direct, me manda um zap depois que eu te passo, tá? Um beijo, que bom, cara. Saudades aí. Marcar de ir pra sua cidade aí um dia. Mo, perdeu, Mo. Bom, depois tenta entrar no Telegram lá, que talvez, não sei quando a gente vai subir, mas eu acho que a live vai subir ou no Telegram ou no YouTube, tá? Depois eu aviso vocês. Pessoal, obrigado. Já vai esgotar nosso tempo aí. Obrigado quem assistiu, obrigado quem interagiu com perguntas, algumas dúvidas. É uma etapa extremamente importante, tá? Ela dá uma previsibilidade enorme até o fim do tratamento, principalmente para quem trabalha já com digital. Ramon, você que está trabalhando muito com digital agora, o digital ele é muito fiel, né? Então se a gente garantir um mockup bem feito, e eu sei que você faz muito bem feito, a gente vai com um tratamento muito previsível, e o que você fez no mockup é aquilo que você vai entregar na cerâmica, com certeza. Marisa, falei lá no começo, com adesão eu faço condicionamento ácido, faço o condicionamento com um sistema de união adesivo convencional e ponho um pinguinho de resina flow, tá? A1. Gosto muito da A1 ou da B1, enfim, a resina flow que você tiver mais clarinha aí. Então uso resina flow também. Não faço nenhuma polimerização prévia. Coloco a resina bisacrílica na muralha, levo em posição, espero o tempo de presa da resina e só no final eu faço a polimerização de tudo junto, tá? É isso que eu faço com adesão. Depois individualizo, aí todos aqueles cuidados que eu falei durante a live, tá bom? Depois você pega a live aí inteira e você tenta tirar suas dúvidas. Henrique, um beijo, irmão, obrigado por tudo. Ramon, meu irmão, manda um beijo pro Breno, tá? Ok, que bom que você entendeu. A cera nos espaços retentivos você retira logo após? Tiro no final, tá? Polimerizo, não fico preocupado em tirar ela logo de cara, tiro só no final. Depois que eu tenho uma adesão do meu mockup, aí sim eu me preocupo em retirar a cera e dar acabamento em tudo, tá? Não se preocupe em retirar a cera logo depois que você tira a muralha. Polimeriza, deixa tudo bem estável em posição e depois você remove a cera periférica, tá? Isso depois é fácil de remover. Quando você estiver individualizando, você remove com facilidade a cera, tá bom? Cuidado na hora de colocar a cera, tá? Quando for pôr a cera, tenha critério para não colocar a cera em regiões que você precisa ocupar com resina bisacrílica. Às vezes você põe cera demais e você deforma seu mockup, tá bom? É só naquela região ali mesmo que você não quer que penetre resina bisacrílica e dificulte a individualização, tá? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Então um beijo, pessoal. Nesse site que eu deixei fixado, obrigado pelos feedbacks positivos aí. No site tem um link para o Telegram, onde a gente deixa... Marcos Vinícius, um abraço, irmão. No Telegram a gente tem várias dicas. No Cabral Concept Cursos, que é uma conta nova do Instagram, eu sempre deixo dica clínica. No meu particular também, eu tô mais ativo no meu particular, então quem quiser mandar direct ou pelo Cabral Concept Cursos ou pelo meu Cabral Strozzi, que é o meu particular, eu sempre respondo, tá? Estejam à vontade para me mandarem qualquer... Murilão, um beijo, irmão. Para me mandarem qualquer questionamento. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder pela correria do dia a dia, mas sempre respondo, tá? Obrigado pelos feedbacks. E um abraço, Marcos. Que bom ouvir isso de vocês. Próxima live vai ser só na terça-feira. E vou atualizando vocês. E na quinta-feira que vem eu vou estar em Joinville,
vai ser a única live que eu não vou fazer no meu consultório, mas eu vou ter participações muito, muito especiais. Então, quinta-feira que vem, já deixo a dica aí, quem puder acompanhar, a gente vai ter um bate-papo com gente muito boa e gente com muito conhecimento, tá? Acho que vai agregar bastante. Thalita, um beijo, tá? Eu vejo seus trabalhos aí, tá evoluindo demais. Márcia, obrigado. Maria Eduarda, um beijo, querida, sempre presente aí. E então a gente se vê na próxima live. Fredinho, entrou agora, Fredinho. Fredinho é futuro papai, né? Tá cheio de coisa aí pra fazer. Fê, um beijo, tá? Vamos ver se a gente faz um trabalho juntos aí. Quero fazer um trabalho com você e com a Carlinha, com todo mundo lá. Thalita, um beijo. Então até terça-feira. E na quinta-feira que vem, daqui exatamente uma semana, a live vai ser de Joinville, com bastante gente legal, pra gente bater um papo e conversar sobre odontologia, a odontologia raiz, e vou pegar os dois extremos. Vou pegar gente que vem lá de berço da odontologia raiz, analógica, e vou pegar uma turma que já vem aí com o pé no peito no digital, tá? Então, tentem assistir a live de quinta-feira que vem, que vai ser muito legal. Vai ser lá de Joinville, tá? Um beijão para todo mundo e até terça, que vai ser a próxima live, ok? Tchau, pessoal. Um beijo.